Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Este versículo está escrito em Filipenses, no capítulo 3, o versículo 2. Hoje nós estamos no 16º dia do nosso estudo e nós vamos falar da última parte sobre a confiança, neste bloco que nós estamos estudando agora. Esta palavra de hoje, ela vai trazer para nós a confiança precisa ser administrada nos nossos relacionamentos. E por que isso? Nós estamos há 4 dias já estudando sobre a confiança, por que nós temos que aprofundar, por que nós temos que preparar, por que nós temos que perseverar para poder executar ali, então, essas funções que nós precisamos executar com confiança, utilizando das ferramentas que o Senhor, o nosso Deus, já nos deu, que é o poder para realizar as coisas que foram designadas para nós. E esta palavra, ela traz para nós muito senso de que, de fato, nós precisamos administrar, porque nós não podemos confiar em todo mundo. Quem nós devemos confiar? No nosso Senhor, o nosso Deus. Primeira coisa. Isso, aqui para nós, os cristãos, é indiscutível. Onde deve ser a fonte de toda a nossa confiança, de toda a nossa esperança? No Senhor. Mas nós trabalhamos, nós pertencemos a uma igreja, nós temos família, nós temos amigos e nós precisamos gerenciar esses relacionamentos. E todos eles são relacionamentos onde nós precisamos depositar também confiança. Mas como? Vou explicar neste estudo de hoje. Primeira coisa é que nesse ciclo, nesses círculos de relacionamento que nós temos, ali envolve nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o nosso cônjuge, nosso relacionamento com os nossos pais, nossos parentes, com os nossos filhos, com os colegas de trabalho, com a nossa igreja, com os amigos. E em todos esses lugares vão ter pessoas que não têm boa reputação, conforme nós já estudamos sobre a reputação. Em todos esses lugares vão ter pessoas que não vão se aliar aos nossos planos, aos nossos projetos. Vão ter pessoas com posturas e condutas que talvez não estejam tão assim ligadas com a nossa. Como é que nós vamos saber disso? Aí é o grande ponto desse gerenciamento, dessa administração, desta confiança. Isso porque nós precisamos passar esse filtro, passar esse gerenciamento, ter esse olhar mais crítico, esse olhar de aprofundamento nessas condições. Para quê? Para que a nossa própria confiança não seja frustrada. Porque quando a nossa confiança é frustrada, quem mais se prejudica somos nós mesmos. Porque isso vai levar nós para um nível para trás, um nível abaixo daquilo que nós já estávamos, porque a nossa perspectiva, a nossa expectativa vai ser prejudicada porque sofremos ali de repente um bloqueio, uma decepção, um sofrimento, porque depositamos a confiança e fomos de repente traídos, feridos, machucados. Então é nossa responsabilidade cuidar disso. Então é isso que nós vamos falar hoje, para tirar de nós, do meio de nós, essas pessoas que não são dignas da nossa confiança, com todo o amor, com todo o respeito, com todo o cuidado. Então, seguindo aqui na carta aos Filipenses, quando Paulo está escrevendo sobre isso, ele começa a lhe dizer: tenha cuidado com aquelas pessoas que têm a falsa circuncisão, quer dizer, com aquelas pessoas que são falsas, que dizem aquilo que não fazem, que no seu interior tem ali a covardia, a maldade, o egoísmo, a avareza, a arrogância, o orgulho, e tudo isso fica mascarado talvez de uma imagem de uma pessoa boa, de uma pessoa que quer estar do teu lado, de uma pessoa que traz um elogio para você para massagear o ego, de uma pessoa que quer fazer parte do seu projeto, mas não quer se dedicar inteiramente ao seu projeto, não quer investir as horas de trabalho, não quer investir as horas de oração, não quer investir do mesmo comportamento, da mesma postura. Então, esse cuidado de hoje é
a saber administrar esses relacionamentos. Quando Paulo está dizendo, ele vai contar um pouquinho sobre a história dele, vai dizer que ele tinha motivo para confiar em si mesmo, porque ele era de uma linhagem de pessoas que fazia parte, né, de um povo ali que fazia um verdadeiro hebreu, um verdadeiro povo elitizado. E ele vai contando isso e ele segue, que o importante, quando chega lá no versículo 14, ele diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que já alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam, de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, o que é isso? Neste projeto que nós estamos avaliando, reavaliando, às vezes vai trazer para nós um choro, uma aflição, um desconforto, porque identificamos coisas que nós não estamos ainda aptos a fazer. Mas é esse confronto conosco mesmo que vai trazer para nós a maturidade que nós precisamos, então, para gerenciar esses relacionamentos. Quando ele fala assim, se alguém, que é nesse mesmo capítulo, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais, que é exatamente quando ele está explicando ali a sua condição de verdadeiro hebreu. Ele tinha condições, ele tinha estrutura para pensar que ele era realmente poderoso, capaz de fazer, que tudo que ele fosse fazer daria certo. Mesmo assim, ele não podia confiar nisso, porque ele não tem como ter todos os atributos, e as pessoas com as quais ele se relacionava também não tinha, e eles precisavam nessa imperfeição buscarem juntos o aperfeiçoamento para que a verdade de Deus, o alvo, que é o que eles realmente queriam e é o que nós também queremos, venha a ser alcançado. Então, como gerenciar? Tendo intimidade. Essa palavra intimidade, muitas vezes, na teoria, nós falamos dela. Ter intimidade. Mas na prática, muitas vezes nós estamos longe, muitas vezes nós vivemos na superficialidade, porque queremos ser aceito, porque queremos às vezes ser pertencente a um grupo e não expressamos verdadeiramente o que nós pensamos. Mas esta palavra intimidade, se nós buscarmos como ela é escrita na língua inglesa, por exemplo, lá ela é escrita de uma maneira, a pronúncia vai dizer intomici. O que quer dizer intomici? Quer dizer, veja dentro de mim. Dentro de mim. Veja dentro de mim. Como? Veja dentro de mim. Se eu tenho um relacionamento íntimo, é isso que eu tenho que permitir. Que alguém veja dentro de mim. O que eu penso sobre aquilo, o que eu sinto sobre aquilo. Que ângulo eu estou vendo. E a pessoa que eu estou me relacionando também tem que se permitir assim. E há sinais nos nossos relacionamentos. Muitas vezes nós não vimos que aquela pessoa está sendo superficial porque nós não queremos ver. Muitas vezes porque nós não fizemos aquele raciocínio que nós já falamos aqui num dos vídeos passados, que nós temos que nos aprofundar, nos preparar e perseverar. Porque quando nós nos aprofundamos no que aquela pessoa tem, nós vamos ver que não estamos vendo dentro dela aquilo que ela está verbalizando. Porque a hora que ela vai realmente ter que ter a postura de que aquilo que ela disse é real, contradiz. Isso, quando nós fazemos isso, é toda essa avaliação e permitir esses relacionamentos íntimos, então nós vamos entender o que realmente nós precisamos permanecer do nosso lado, no que nós podemos perseverar. Quando nós não fazemos isso, nós vamos estar nos promovendo. Olha o quanto isso é importante. Quando nós não fazemos esses passos de
priorizar o nosso relacionamento, sabendo que nós temos relacionamentos com Deus, a seguir do relacionamento com Deus, nós temos relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos familiares, nossos filhos, depois o nosso trabalho, depois a comunidade, né, cristã, onde nós servimos, a nossa igreja, os nossos amigos. Quando nós não filtramos essa ordem, quando nós não priorizamos essa ordem, quando nós não nos organizamos dentro dessa ordem em relação ao tempo que nós podemos investir em cada grupo de relacionamento desse, em cada círculo de relacionamento desse, e o quanto nós permitimos que essas pessoas vejam dentro de nós qual é a nossa expectativa acerca deste relacionamento, qual é o nosso interesse dentro desse grupo onde nós estamos ali, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos promovendo a um lugar que nós não queremos chegar. Mas é exatamente isso. Se nós não cuidarmos disso, nós estamos nos promovendo a levar a um lugar que é exatamente fora do nosso alvo, que é o quê? É uma disfunção no nosso próprio comportamento. Mas como é que isso vai acontecer? Você pode se perguntar, mas como é que isso vai acontecer? Vai acontecer porque, se você não faz esses filtros, certamente você será frustrado. Não vai demorar para coisas acontecer diferente do que você gostaria que acontecesse. E aí, quando isso acontecer, a sua confiança vai diminuir. Quando a sua confiança diminuir, vai provocar em você o quê? Um medo de se relacionar. E quando isso acontecer, você vai começar a ser superficial. E aí, quando você começar a ser superficial, quando você começar a pôr as máscaras em você, você vai perder toda a coragem de se envolver em diálogos onde você poderia defender apaixonadamente, porque é aquilo que você crê, é aquilo que você confia, é aquilo que você já projetou. Você não vai querer falar, porque você vai ter medo, porque você já acabou de ser magoado, acabou de ser ferido. E é isso, é muito fino esse cuidado que nós precisamos ter aqui na administração dos nossos relacionamentos. Nós não devemos chamar para o nosso círculo de intimidade, para o nosso círculo de pessoas que nós realmente podemos contar, pessoas que nós não nos aprofundamos no que elas são capazes de nos oferecer. Pessoas que vão errar conosco, sim, com certeza, mas pessoas que vão ser capazes de assumir responsabilidade pelos seus próprios erros. Pessoas que no momento em que a situação for desfavorável, vai dizer, puxa, essa falha foi minha, eu aqui não fui comprometido bastante, ou eu aqui não pesquisei o bastante, mas agora eu estou disposto a recomeçar junto com você, a reconstruir com você, ou arcar com esse prejuízo, enfim. Se você entender isso, você vai ter pessoas do seu lado que vai falhar como você, mas pessoas do seu lado que vai ter condições de reconstruir com você. É isso que faz de nós, seres imperfeitos, nos tornarmos perfeitos na confiança e na esperança no nosso Senhor, o nosso Deus, que é o único que é perfeito e que todos os dias zela por nós e traz para nós uma condição de ter a nossa mente renovada na busca do aperfeiçoamento. Quando nós pensamos dessa maneira, então nós vamos ter condições de nos engajar perfeitamente em relacionamentos saudáveis, pessoas que realmente nós sabemos que podemos contar com ela, e nós também vamos ser pessoas confiáveis, que outras pessoas vão ver em nós condições de contar conosco. Nós vamos ter coragens de engajar em conflitos, mas não para piorar as condições, mas engajar em conflitos para que realmente nós damos a nossa opinião, para que realmente nós possamos acrescentar, trazer posturas de valores e encontrar os melhores resultados no ambiente onde nós estamos, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, seja numa condição de administrar um projeto social para trazer benfeitoria no nosso bairro, na nossa cidade. Nós vamos ter condições de assumir responsabilidades mútuas, com pessoas que pensam, que executam os mesmos valores, com pessoas que procuram das mesmas estruturas emocionais, financeiras, das mesmas estruturas de intelecto, onde os projetos novos são acrescentados para o reino de Deus. E com isso, a cada dia mais distante de tentações
de jogar contra o próprio time onde você está. A gente vê isso acontecendo assim o tempo todo, neste mundo de covardes, nesse mundo de pessoas egoístas, arrogantes, orgulhosas. Toda hora tem gente dentro do próprio time agindo contra o próprio time, querendo se sobressair individualmente, querendo satisfazer os seus próprios egos, buscando para si o crédito de forma individual. E não é isso que o Senhor tem nos ensinado. Então, fica assim, nesse quarto dia desse bloco sobre a confiança, que é o nosso 16º dia do projeto total do nosso estudo. Esta palavra, administrar os seus relacionamentos, vai trazer para você um aumento da sua confiança, porque vai ter com certeza uma redução das frustrações, dos sofrimentos, das rupturas dos seus projetos. Então, cada vez que você se entrega, cada vez que você deixa com que as pessoas que você já fez a investigação veja dentro de você, vai haver uma permissão para que você veja dentro delas, e o projeto vai ser unificado com o projeto de Deus para a vida de vocês, para a nossa vida, e nós vamos alcançar o alvo, que é o que Paulo está ensinando aqui aos filipenses, quando ele diz: busque, seja verdadeiro no que vocês estão fazendo, não perca o alvo, não confie na própria carne, mas acredite naquele que te fez para ser unidade nele e vencer e estar um dia com o Senhor, que é o seu projeto maior. Amém?